Boa noite, meu nome é professora Sara, eu sou professora aqui na cidade de Maringá, de língua portuguesa, no Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf. Eu vou implementar a prática da temática 6, que lida com a questão das tecnologias em sala de aula para contribuir para o aprendizado dos alunos. A proposta é a aula 78 do RCO, que trata sobre o modernismo e sobre a Semana de Arte Moderna Brasileira, sobre alguns autores importantes, que a aula ressaltou, e principalmente a ênfase no Manuel Bandeira com o poema A Poética. Então, a leitura, a interpretação desse poema, que traz todas aquelas ideias lá do modernismo, tanto debatidas ali pelos modernos, e com o foco no Manuel Bandeira. A proposta da aula é dividir os alunos em 2 grupos, então eu dividi a sala em 2 grupos principais. Alguns vão resolver questões do background que eu mesmo elaborei em relação ao modernismo, em relação à Semana de Arte Moderna, em relação ao movimento literário. E o outro grupo vai resolver as questões sobre o Manuel Bandeira, as questões sobre o poema, de interpretação e leitura, e especificamente sobre o poema que a aula está tratando, que é o Poética. A proposta daí foi dividido entre os 2 grupos, usando a taxonomia do Bloom, para ver como é que eles se saem. Então, tem um grupo da sala tem um desenvolvimento um pouco mais, digamos, avançado, e o outro grupo um pouco mais mediano, porque a minha turma é característica por ser aqueles alunos que são esportistas, então é um 3º ano da noite, e esses alunos às vezes saem da escola, eles são transferidos antes do trimestre terminar, então alguns deles não assistiram todas as aulas, não fizeram todas as atividades, outros já estão aqui desde o começo do ano, então esse é o perfil da turma. Só estou voltando aqui. Essa aula 78 já foi trabalhada. Vocês já fizeram os exercícios. Ela vai tratar ali dos poemas ali do Manuel Bandeira, mas especificamente ela traz um poema especial, que é o Poética de Manuel Bandeira. Vocês já fizeram as atividades, que tem no caderno. A gente trabalhou sapos e poética. O que esse poema tem aqui? Por que a gente vê ele na aula? Porque ele está tratando ali da questão dos modernistas, Então, qual era a preocupação? Parar, deixar de escrever aquele poema todo metrificado, todo rimado, todo certinho, que é o que os parnasianos faziam, Era a proposta ali do movimento literário dos parnasianos. Então, como a gente já fez o exercício, a proposta é que agora vocês façam lá no playground, valendo nota, logicamente, antes que alguém pergunte. Então, uma parte da sala vai fazer sobre o poema e a outra parte da sala vai fazer sobre o movimento literário, que é o modernismo. Sobre o movimento literário, a gente viu que nessa aula ele trouxe o resumo ali, trouxe aquele vídeo que a gente já assistiu. Vou passar o vídeo novamente, que pode ajudar quem perdeu alguma aula, quem não estava aqui desde o começo. Certo? E daí, a outra parte que vai trabalhar com o poema, gente, além do poema, a questão aqui do Manuel Bandeira. Só um minutinho. Quem foi o poeta Manuel Bandeira? Para quem perdeu as aulas, gente, ele ficou famoso por causa do poema Os Sapos, que ele estava tirando sarro, na verdade, se a gente for usar o bom português, ele tira sarro dos poetas parnasianos, ele chama os poetas de sapo, e fica se repetindo, fazendo sempre o mesmo som.
Qual que é um dos piores adjetivos que a gente pode usar para um artista? Que ele está imitando o outro. Um artista é original, que cria alguma coisa só dele, não que fica um imitando o outro. Então ele chama os poetas parnasianos ali de sapos. É o sapo canoeiro, é o sapo cururu, ele vai chamando vários sapos diferentes. Lembram quem estava naquela aula, quem não perdeu? Eu passei vídeo de alguém declamando poemas dos sapos. Essa aula trouxe o Poética, que ele também lida com a questão do verso livre, mas ali tem uma linguagem um pouco mais elegante. Ele não está assim, sentando, né, ali ofendendo tanto esses poetas, ele só está dizendo o que ele pensa sobre os poetas que faziam poesia toda metrificada, mas ele não chega a ofender esses poetas, como ele faz em Poemas do Sábado, um poema muito irônico, né? Tanto é que na Semana de Arte Moderna, naquele outro vídeo que a gente viu, vocês viram que as pessoas começam a tacar coisa neles. Quando ele vai declamar o poema, ele vai lá no palco e as pessoas começam a tacar as coisas nele, porque quem estava lá não estava aceitando as ideias novas. Hoje em dia, todo mundo sabe que ele estava certo. O poema não precisa ser todo certinho, não precisa ser 2 mais 2 igual a 4. Eu posso usar palavras diferentes, eu posso até usar um palavrão, como o Mário Andrade fez naquelas outras atividades que eu dei para vocês que a gente não viu. Aparece palavrão no poema moderno brasileiro, aparecem palavras de baixo calão. Não quer dizer que eu não posso fazer isso, a poesia moderna é cheia disso. Então a gente saiu aqui do movimento parnassiano e simbolista para o modernismo. Então esse aqui é o Manuel Bandeira, essa foto aqui não dá para ver muito bem, mas aqui está colocando ele como um dos principais, um dos poetas que marcam o rompimento com o simbolismo e o parnassianismo, com o objetivo de implantar uma literatura autenticamente nacionalista. Os poetas deste tempo se propuseram a fazer uso do verso livre e da linguagem coloquial para representar o modernismo. Daí, por que é ele que está aqui? Por causa simplesmente desse poema O Sapo, gente, como se fosse um marco da literatura. E depois ele escreveu esse poético, ele escreveu um monte de coisa, mas esses dois acabaram ficando aí mais, digamos, evidente. Eu vou colocar o vídeo de novo da aula, porque faz um certo tempo que a gente assistiu, e depois eu entrego os tablas para vocês fazerem as atividades. Por favor. Mega Curioso apresenta as tretas e curiosidades da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna vai completar 100 anos, agora em 2022. Ela aconteceu em São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. O evento foi um dos principais marcos do movimento modernista no Brasil e é considerado um dos principais eventos da história da arte nacional. Ele apresentou uma renovação de linguagem e foi revolucionário pela busca de uma maior liberdade artística, de experimentação de novas ideias e pelo caráter nacionalista, com elementos bem brasileiros nas obras. Alguns dos nomes célebres que participaram desse movimento são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Heitor Villa-Lobos, entre outros. Falando assim parece tudo lindo, né? Mas a história nunca é feita só de paz e amor, nem mesmo no mundo da arte. Então, para celebrar este centenário histórico da nossa arte, vamos ver algumas tretas e curiosidades da Semana de 22. O escritor Monteiro Lobato era totalmente contra as ideias propostas pelos modernistas. Essa treta começou 5 anos antes da Semana de 22, quando ele foi para uma exposição da pintora Anita Malfatti, em 1917, considerada a primeira exposição modernista do Brasil. Ele tirou as formas distorcidas e como aquele estilo de arte era diferente do que ele considerava ideal e adequado. Ele até chegou a dizer que esse tipo de obra era fruto de cérebros transtornados por psicoses. Calma aí, seu Lobato. O público também teve certa dificuldade de entender e aceitar muitas das novidades da semana. Muitos se perguntaram se os quadros estavam pendurados da maneira certa. Muitos poemas declamados eram abafados por vaias e livros. E tem a história de que o músico Heitor Villa-Lobos entrou no palco calçando um sapato em um pé e um chinelo no outro. E isso foi considerado um desrespeito pelo público. O maestro depois explicou dizendo que foi assim porque estava com um carro no pé. A Semana de Arte foi, na verdade, 3 dias de exposições espalhados pela semana com apresentações específicas. Dia 13, pinturas e esculturas.
especialistas na época e a mídia trataram o evento com desdém e chamaram ele de desimportante. Mas veja só, 100 anos depois, e ele ainda é mais importante do que nunca. O evento inspirou outros movimentos, como o tropicalismo, por exemplo. E é inegável que essa pequena semana de 13